O Capital, Livro 1, Karl Marx, Editora Boitempo, edição 2013. Seção 4, a produção do mais-valor relativo. Capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Item 5, a luta entre trabalhador e maquinaria. Páginas 499 a 510. A luta entre capitalista e trabalhador, assalariado, começa com a própria relação capitalista, e suas confunções atravessam todo o período manufatureiro. Nota 193. Ver, entre outros, John Houghton, Londres, 1727. Citação John Baylors. Os patrões e os trabalhadores se encontram, infelizmente, em perpétuo estado de guerra uns contra os outros. Os primeiros têm o objetivo inalterável de obter o trabalho deste último o mais barato possível, e, para tanto, não hesitam em lançar mão de qualquer artimanha, ao passo que os últimos estão igualmente atentos para não perder nenhuma ocasião de impor a seus patrões a aceitação de suas demandas mais elevadas. Foster. Inquérito de causas, 1767, páginas 61 e 62. O autor, Review, Nathaniel Foster, coloca-se completamente do lado dos trabalhadores. Mas é só a partir da introdução da maquinaria que o trabalhador luta contra o próprio meio de trabalho, contra um modo material de existência do capital. Ele se revolta contra essa forma determinada do meio de produção como base material do modo de produção capitalista. Durante o século XVII, quase toda a Europa presenciou a revolta de trabalhadores contra a assim chamada Bandmühle, também chamada de Schneemühle, uma máquina de tecer fitas e galões. Nota 194. Essa máquina foi inventada na Alemanha. O abade italiano Lancelot narra em seu escrito publicado em Veneza em 1636. Há cerca de 50 anos, Lancelot escrevia em 1629. Anton Müller, de Danzig, viu uma máquina muito engenhosa que fabricava de 4 a 6 tecidos de uma só vez. Mas como o Conselho Municipal temia que esse invento transformasse em mendigos uma grande quantidade de trabalhadores, suprimiu sua aplicação e mandou secretamente estrangular ou afogar o inventor. Marx cita a obra de Secondo Lancelot, intitulada La Haute Overo, a partir de Johann Beckmann. Leipzig, 1786, volume 1, páginas de 125 a 132. As subsequentes referências na nota 194 foram igualmente extraídas desse livro, segundo o tradutor. Em Leiden, a mesma máquina foi empregada pela primeira vez em 1629. As revoltas dos tecelões de galões forçaram os magistrados a proibi-la. Diversas disposições dos Estados Gerais de 1623 e 1639, entre outros, procuraram limitar seu uso até que finalmente ele foi permitido sob certas condições por uma disposição de 15 de dezembro de 1661. Nesta cidade, diz Boxton, 1663, sobre a introdução da tal máquina em Leiden. Certas pessoas inventaram há cerca de 20 anos um instrumento para tecer com o qual um indivíduo podia produzir mais tecido e mais facilmente do que sem este instrumento. Várias pessoas no mesmo tempo. Isso provocou distúrbios e queixas dos tecelões, até que o uso desse instrumento foi proibido pelas autoridades. Essa mesma máquina foi proibida em 1676 em Colônia, ao passo que sua introdução na Inglaterra provocou na mesma época distúrbios entre os trabalhadores. Um edito imperial de 19 de fevereiro de 1685 proscreveu seu uso em toda a Alemanha. Em Hamburgo, a máquina foi queimada publicamente por ordem das autoridades. A 9 de fevereiro de 1719, Carlos VI renovou o edito de 1685 e o eleitorado da Saxônia só permitiu seu uso público em 1765. Essa máquina, que tanto alvoroço provocou no mundo, foi na realidade a precursora das máquinas de fiar e tecer, e, portanto, da Revolução Industrial do século XVIII. Ela possibilitava que um jovem, sem qualquer experiência em tecelagem, simplesmente puxando e empurrando uma alavanca, colocasse em movimento um tear completo.
com todas as suas lançadeiras, e em sua forma aperfeiçoada produzia de 40 a 50 peças de uma só vez. No final do primeiro terço do século XVII, uma máquina de serrar movida por um moinho de vento e instalada nos arredores de Londres por um holandês sucumbiu em virtude dos excessos da ralé. Ainda no começo do século XVIII, na Inglaterra, as máquinas hidráulicas de serrar só supuseram com muita dificuldade a resistência popular respaldada pelo parlamento. Quando, em 1758, Everett construiu a primeira máquina de tosquiar movida a água, ela foi queimada pelas 100.000 pessoas que deixaram sem trabalho. Os moinhos de Cardar e as máquinas de Cardar de Arkwright provocaram uma petição ao parlamento, apresentada pelos 50.000 trabalhadores que até então viviam de cardar lã. A destruição massiva de máquinas que, sob o nome de ludismo, nota do tradutor, na Inglaterra no século XIX, o movimento dos operários da indústria têxtil que protestava frequentemente destruindo os teares mecânicos contra as mudanças introduzidas pela Revolução Industrial. O nome do movimento deriva de Ned Ludd, um jovem que supostamente teria destruído 2 máquinas de fiar em 1779, nota do tradutor. Ocorreu nos distritos manufatureiros ingleses durante os 15 primeiros anos do século XIX, e que foi provocada sobretudo pela utilização do tear a vapor. Ofereceu ao governo anti-jacobino de um Sidmouth Castler o pretexto para a adoção das mais reacionárias medidas de violência. Foi preciso tempo e experiência até que o trabalhador distinguisse entre a maquinaria e sua aplicação capitalista, e com isso aprendesse a transferir seus ataques, antes dirigidos contra o próprio meio material de produção, para a forma social de exploração desse meio. Nota 195. Nas manufaturas antiquadas ainda hoje se repetem, às vezes, a forma primitiva das revoltas operárias contra a maquinaria. Assim, por exemplo, em 1865, entre os esmeriladores de Sheffield. As lutas por salários no interior da manufatura pressupunham esta última e não se voltavam de modo algum contra sua existência. Se a formação das manufaturas foi combatida, isso ocorreu por parte dos mestres das corporações e das cidades privilegiadas, não dos trabalhadores assalariados. Por isso, os escritores do período manufatureiro geralmente concebem a divisão do trabalho como meio de substituição virtual dos trabalhadores, mas não de deslocá-los efetivamente. Essa diferença é evidente. Quando se diz, por exemplo, que na Inglaterra seriam necessárias 100 milhões de pessoas para fiar com a velha roda de fiar a quantidade de algodão que agora 500.000 pessoas bastam para fiar com a máquina, isso naturalmente não significa que a máquina tomou o lugar desses milhões, que nunca existiram. Significa apenas que muitos milhões de trabalhadores seriam necessários para substituir a maquinaria de fiação. Quando se diz ao contrário que na Inglaterra o tear a vapor pôs 800.000 tecelões no olho da rua, não se trata aqui de uma maquinaria existente que teria de ser substituída por determinado número de trabalhadores, mas de um número de trabalhadores existentes que foram efetivamente substituídos ou deslocados por uma determinada maquinaria. Durante o período da manufatura, a produção artesanal continuou a ser base. Assim, ainda que desagregada. Em razão do número relativamente baixo de trabalhadores urbanos legados pela Idade Média, as demandas dos novos mercados coloniais não podiam ser satisfeitas, ao mesmo tempo que as manufaturas propriamente ditas abriam novas áreas de produção à população rural, expulsa da terra com a dissolução do feudalismo. Nessa época, portanto, destacou-se mais o aspecto positivo da divisão do trabalho e da cooperação nas oficinas, graças às quais os trabalhadores ocupados se tornavam mais produtivos. Nota 196. Sir James Stewart também capta o efeito da maquinaria inteiramente nesse sentido, considerando as máquinas meios de aumentar virtualmente o número de pessoas industriosas que não se tem a obrigação de alimentar, em que o efeito de uma máquina difere daqueles de novos habitantes. Relendo. Sir James Stewart também capta o efeito da maquinaria inteiramente nesse sentido. Citação. Considero as máquinas meios de aumentar virtualmente o número de pessoas industriosas que não se tem a obrigação de alimentar. Em que o efeito de uma maquinaria difere daquele de novos habitantes? Tradução francesa, tomo 1, item 1,
seção 19, muito mais ingênuo é Pett, que diz que ela substitui a poligamia. Esse ponto de vista é no máximo adequado para algumas partes dos Estados Unidos. Ao contrário, raramente se pode usar com êxito a maquinaria para abreviar o trabalho de um indivíduo. Perder-se-ia mais tempo com sua construção do que se ganharia com sua utilização. Ela só é realmente útil quando atua em larga escala, quando uma única máquina pode apoiar o trabalho de outras milhares. Daí que ela seja mais utilizada nos países mais populosos, onde há mais desempregados. Ela é utilizada não por falta de trabalhadores, mas pela facilidade com que pode levá-los a trabalhar em massa. Piers Revanstone, Londres, 1824, página 45. Em alguns países, muito antes do período da grande indústria, a cooperação e a combinação de meios de trabalho em mãos de alguns poucos provocaram, aplicadas à agricultura, grandes, súbitas e violentas evoluções no modo de produção e, por conseguinte, nas condições de vida e nos meios de ocupação da população rural. Mas essa luta trava-se originalmente mais entre grandes e pequenos proprietários fundiários do que entre o capital e o trabalho assalariado. Por outro lado, quando os trabalhadores são deslocados pelos meios de trabalho, como ovelhas, cavalos, etc., atos diretos de violência passam a constituir, em primeira instância, o pressuposto da Revolução Industrial. Primeiro, os trabalhadores são expulsos das terras e, em seguida, vêm as ovelhas. O roubo de terras em grande escala, como na Inglaterra, cria para a grande agricultura, pela primeira vez, seu campo de aplicação. Nota 196A. Nota a quarta edição. Isso vale também para a Alemanha, onde, em nosso país, existe agricultura em grande escala. Isso é, especialmente no leste. Ela só se tornou possível por meio da expulsão dos camponeses, praticada a partir do século XVI, e principalmente a partir de 1648. Nota de Frederick Engels. Em sua fase inicial, esse revolucionamento da agricultura tem mais a aparência de uma revolução política. Como máquina, o meio de trabalho logo se converte num concorrente do próprio trabalhador. Nota 197. Maquinaria e trabalho estão em constante concorrência. Ricardo, página 479. A autovalorização do capital por meio da máquina é diretamente proporcional ao número de trabalhadores cujas condições de existência ela aniquila. O sistema inteiro da produção capitalista baseia-se no fato de que o trabalhador vende sua força de trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza tal força, convertendo-a numa habilidade absolutamente particularizada de manusear uma ferramenta parcial. Assim que o manuseio da ferramenta é transferido para a máquina, extingue-se juntamente com o valor de uso o valor de troca da força de trabalho. O trabalhador se torna invendável como papel moeda tirado de circulação. A parcela da classe trabalhadora que a maquinaria transforma em população supérflua, isto é, não mais diretamente necessária para a autovalorização do capital, sucumbe, por um lado, na luta desigual da velha produção artesanal e manufatureira contra a indústria mecanizada e, por outro, inunda todos os ramos industriais mais acessíveis, abarrota o mercado de trabalho, reduzindo assim o preço da força de trabalho abaixo de seu valor. Um grande lenitivo para os trabalhadores pauperizados deve ser acreditar que, por um lado, seu sofrimento seja apenas temporário, e, por outro, que a maquinaria só se apodere gradualmente de um campo inteiro da produção, o que contribui para reduzir o tamanho e a intensidade de seu efeito destruidor. Um lenitivo anula o outro. Onde a máquina se apodera pouco a pouco de um setor da produção, se produz uma miséria crônica nas camadas operárias que concorrem com ela. Onde a transição é rápida, seu efeito é massivo e agudo. A história mundial não oferece nenhum espetáculo mais aterrador do que a paulatina extinção dos tecelões manuais de algodão ingleses. Processo que se arrastou por décadas até ser consumado em 1838. Muitos deles morreram de fome, enquanto outros vegetaram por muitos anos com suas famílias, vivendo com 2,5 pence por dia. Nota 198. Na Inglaterra, a concorrência entre tecelagem manual e mecânica pode ser prolongada antes da introdução da Lei dos Pobres de 1834, graças à prática de complementar com subsídios paroquiais os salários que então caíram muito abaixo do mínimo. O revendedor Sr. Turner era em 1827 pároco de Wilmslow, em Cheshire, um distrito industrial. As perguntas do Comitê
de imigração e as respostas do Sr. Turner mostram como é mantida a competição do trabalho manual contra a maquinaria. Pergunta: não teria o uso do tear mecânico suprimido o uso do tear manual? Resposta: sem dúvida. E tê-lo ia suprimido ainda mais se os tecelões manuais não se tivessem submetido a uma redução de salários. Pergunta: mas o tecelão não manual, ao submeter-se, contentou-se com o salário que é insuficiente para sustentá-lo e conta com a contribuição paroquial para o complemento de seu sustento? Resposta: sim. E, de fato, a competição entre o tear manual e o tear mecânico é mantida pela assistência aos pobres. Assim, o pauperismo degradante ou a expatriação é o benefício que o operário recebe da introdução da maquinaria, sendo rebaixados de artesãos respeitáveis e até certo ponto independentes a miseráveis rastejantes que vivem do pão degradante da caridade. E é isso que eles chamam de inconveniência temporária. Londres, 1834, página 29. A Price Essay on the Comparative. Igualmente agudos foram os efeitos da maquinaria algodoeira inglesa sobre as Índias Orientais, cujo governador-geral constatava em 1834 e 1835, dificilmente uma tal miséria encontra paralelo na história do comércio. As ossadas dos tecelões de algodão alvejam as planícies da Índia. Sem dúvida, despachando esses tecelões deste mundo temporal, a máquina não fazia mais do que lhe ocasionar uma inconveniência temporária. Além do mais, o efeito temporário da maquinaria é permanente, enquanto se apodera constantemente de novas áreas da produção. A figura autonomizada e estranha que o modo de produção capitalista em geral confere às condições de trabalho e ao produto do trabalho, em contraposição ao trabalhador, desenvolve-se com a maquinaria até converter-se numa antítese completa. Nota 199. A mesma causa que pode aumentar a receita de um país, isto é, como explica Ricardo na mesma passagem, pode ao mesmo tempo gerar um excedente de população e piorar a situação do trabalhador. Ricardo, Princípios da Economia Política, página 469. A finalidade constante e a tendência de todo aperfeiçoamento do mecanismo é de fato eliminar completamente o trabalho do homem ou reduzir seu preço por meio da substituição do trabalho de homens adultos pelo de mulheres e de crianças, ou o uso de operários qualificados pelo de não qualificados. Filosofia da Manufatura, página 23. Daí que a revolta brutal do trabalhador contra o meio de trabalho irrompa, pela primeira vez, juntamente com a maquinaria. O meio de trabalho liquida o trabalhador. Sem dúvida, esta síntese direta aparece de modo mais evidente quando a maquinaria recém-introduzida concorre com a tradicional produção artesanal ou manufatureira, no interior da própria grande indústria. No entanto, o melhoramento constante da maquinaria e o desenvolvimento do sistema automático produzem efeitos análogos. Citação. O objetivo permanente da maquinaria aperfeiçoada é diminuir o trabalho manual ou completar um elo na cadeia da produção fabril, substituindo aparelhos humanos por aparelhos de ferro. Nota 200. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1858, página 43. Citação. A aplicação da força de vapor ou da água à maquinaria, que até então era movida manualmente, é um evento corriqueiro. Os pequenos aperfeiçoamentos na maquinaria que visam economizar força motriz, melhorar o produto, aumentar a produção no mesmo tempo ou substituir o trabalho de uma criança, de uma mulher ou de um homem, são constantes e, embora não pareçam ter grande peso, seus resultados são todavia consideráveis. Nota 201. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1856, página 15. Citação. Onde quer que uma operação exija muita habilidade e uma mão segura, ela é retirada o mais rápido possível das mãos do trabalhador demasiado qualificado e com frequência inclinado a irregularidades de toda espécie para ser confiada a um mecanismo específico tão bem regulado que uma criança é capaz de vigiá-lo. Nota 202. A Filosofia da Manufatura, página 19. A grande vantagem da maquinaria utilizada na fabricação de tijolos consiste em tornar o empregador inteiramente independente dos trabalhadores qualificados. O empregador inteiramente independente dos trabalhadores qualificados. Employment Commission, 1866, página 130, número 46. Adendo à segunda edição. O Sr. Surrock, superintendente do Departamento de Máquinas da Great Northern Railway, diz, em referência à construção de máquinas locomotivas, entre outras: trabalhadores ingleses caros são a cada dia menos usados. A produção é incrementada com a aplicação de instrumentos aperfeiçoados e tais instrumentos, por sua vez, são operados por uma classe baixa de trabalho.
Antes, o trabalho qualificado produzia necessariamente todas as peças da máquina a vapor. Agora, as mesmas peças são produzidas por trabalho menos qualificado, mas com bons instrumentos. Por instrumentos, entendo as máquinas utilizadas na construção de máquinas. Londres, 1867, número 17, 862 e 17863. Citação. No sistema automático, o talento do trabalhador é progressivamente suprimido. Nota 203 e nota do tradutor. 203 e nota do tradutor. Filosofia da Manufatura, citação página 20. 204. Ibidem 321. Nota do tradutor. No original inglês, o texto de Ur diz: o efeito da substituição do tear comum pelo tear automático é o de descartar a maior parte dos tecelões homens e reter adolescentes e crianças. Nota do tradutor. Citação. O aperfeiçoamento da maquinaria não só exige a diminuição do número de trabalhadores adultos ocupados para obter um resultado determinado, como substitui uma classe de indivíduos por outra classe, uma classe mais qualificada por uma menos qualificada, adultos por crianças, homens por mulheres. Todas essas alterações causam flutuações constantes no nível do salário. A maquinaria expulsa incessantemente trabalhadores adultos das fábricas. Nota 205. Filosofia da Manufatura, página 23. Fim da citação. A extraordinária elasticidade do sistema da maquinaria, por conta da experiência prática acumulada, da escala pré-existente dos meios mecânicos e do progresso constante da técnica, foi-nos evidenciada por sua enérgica marcha sob a pressão de uma jornada de trabalho reduzida. Mas quem, em 1860, ano do zenite da indústria inglesa do algodão, poderia ter previsto os aperfeiçoamentos galopantes da maquinaria e o correspondente deslocamento do trabalho manual que os 3 anos seguintes provocaria sobre o aguilhão da Guerra Civil Americana? Sob esse ponto, basta citar alguns exemplos fornecidos pelos informes oficiais dos inspetores de fábricas inglesas. O fabricante de Manchester declara, citação, em vez de 75 máquinas de cardar, agora necessitamos de apenas 12, que fornecem a mesma quantidade de produtos de qualidade igual, se não superior. A economia em salários é de 10 libras por semana e o desperdício de algodão caiu 10%. Numa fiação fina de Manchester, citação. Mediante a aceleração do movimento e da introdução de diversos processos automáticos, afastou-se 1/4 do pessoal de um departamento, mais a metade em outro, ao mesmo tempo que a substituição da máquina de pentear pela segunda máquina de cardar reduziu consideravelmente a mão de obra até então empregada na oficina de cardagem. Fim da citação. Outra fiação estima em 10% a economia geral de mão de obra. Os senhores Gilmore, proprietário de uma fiação em Manchester, declaram, citação, em nosso departamento de sopro, estimamos 1/3 de economia da mão de obra e salários obtidas graças à nova maquinaria. Nas salas de máquinas de bobinar e estirar o feno, cerca de 1/3 a menos de gastos à mão de obra. Na oficina de fiação, cerca de 1/3 a menos em gastos. Mas isso não é tudo. Quando nosso fio vai para os tecelões, sua qualidade é tão superior graças ao emprego da nova maquinaria que eles produzem mais tecidos e de melhor qualidade do que o fio das máquinas antigas. Nota 206. Reports of Inspectors, 1863, página 108. Sobre isso, observa o inspetor de fábrica Redgrave. Citação. A redução do número de trabalhadores acompanhada do aumento da produção avança rapidamente. Nas fábricas de lã, há pouco teve início uma nova redução da mão de obra, que continua a minguar. Há poucos dias, um mestre-escola residente nos arredores de Rochester disse-me que a grande evasão nas escolas para moças não se deve apenas à pressão da crise, mas também às modificações efetuadas na maquinaria das fábricas de lã, em consequência das quais houve uma redução média de 70 operários de meia jornada. Nota 207. Ibidem, página 109. O rápido aperfeiçoamento da maquinaria durante a crise do algodão permitiu aos fabricantes ingleses, logo após o término da Guerra Civil Americana, abarrotar novamente, num abrir e fechar de olhos, o mercado mundial. Já durante o último semestre de 1866, os tecidos eram quase invendáveis. Teve início, então, a consignação das mercadorias para a China e a Índia, o que naturalmente só serviu para tornar ainda mais intensa a saturação. No começo de 1867, os fabricantes recorreram ao seu expediente habitual em situação de emergência, a compressão dos salários em 5%.
Os trabalhadores se opuseram e declararam com toda a razão do ponto de vista teórico que o único remédio para solucionar o problema seria trabalhar menos tempo, 4 dias por semana. Após uma longa insubordinação, os autonomeados capitães da indústria tiveram de aceitar essa solução, em alguns lugares, em outros, sem a compensação salarial de 5%, ou compressão salarial de 5%. Fim da citação. A tabela a seguir mostra o resultado total do aperfeiçoamento ou dos aperfeiçoamentos mecânicos introduzidos na indústria algodoeira em virtude da Guerra Civil Americana. Nota do tradutor. A tabela se baseia em dados dos 3 seguintes relatórios parlamentares reunidos sob o título de Factories, ou Fábricas. Return to Andrés. De 15 de abril de 1856, de 24 de abril de 1861 e de 5 de dezembro de 1867. Nota NIL. Leitura da tabela. Número de fábricas em 1856, 61 e 68. Inglaterra e País de Gales, 2.046, 2.715 e 2.405. Escócia, 152, 163 e 131. Irlanda, 12, 9, 13. Reino Unido, 2.210, 2.887 e 2.549. Número de teares a vapor, em 1856, 61 e 68. Inglaterra e País de Gales, 275, 590 mil, 368, 125 mil, 344, 719 mil. Escócia, 21.624, 30.110, 31.864. Irlanda, 1.633, 1.757, 2.746. Reino Unido, 298.847, 399.992 e 379.329. Número de fusos, em 1856, 61 e 68. Inglaterra e País de Gales, 25.818, 25.818.576, 28.352.125, 30.478.228. Escócia, 2.041.129, 1.915.398, 1.397.546. Irlanda, 150.512, 119.944, 124.240. Reino Unido, 28.010.217, 30.387.467, 32 milhões e 14 fusos. Número de pessoas empregadas, 1856, 61 e 68. Inglaterra e País de Gales, 341.170, 407.598, 357.052. Escócia, 34.698, 41.237, 39.802. Irlanda, 3.345, 2.734, 4.203. Reino Unido, 379.213, 452.569, 401.064. De 1861 a 1868, desapareceram assim 338 fábricas de algodão, o que significa que uma maquinaria mais produtiva e potente concentrou-se nas mãos de um número menor de capitalistas. O número de teares a vapor diminuiu em 20.663. Ao mesmo tempo, porém, seu produto aumentou de modo que um tear aperfeiçoado produzia agora mais do que um antigo. Por fim, o número de fusos aumentou em 1.612.547, enquanto o número de trabalhadores ocupados diminuiu em 50.505. O progresso rápido e constante da maquinaria intensificou e consolidou, assim, a miséria temporária com que a crise algodoeira oprimiu os trabalhadores. Mas a maquinaria não atua apenas como uma poderosa concorrente sempre pronta a tornar supérfluo o trabalho assalariado. O capital, de maneira aberta e tendencial, proclama e maneja a maquinaria como potência hostil ao trabalhador. Ela se converte na arma mais poderosa para a repressão das periódicas revoltas operárias, greves, etc., contra a autocracia do capital. Nota 208. A relação entre patrões e mão de obra nas fábricas de cristais e garrafas de vidro soprado consiste numa greve crônica. Isto explica o auge da manufatura de vidro prensado, em que a maquinaria realiza as principais operações. Uma firma de Newcastle
que antes produzia anualmente 350 mil libras de cristal soprado, produz agora, em vez disso, 3 milhões e 500 libras de vidro prensado. Employment Commission, Quarto Reports, 1865, página 262 a 263. De acordo com Gaskell, a máquina a vapor foi desde o início um antagonista da força humana, o rival que permitiu aos capitalistas esmagar as crescentes reivindicações dos trabalhadores que ameaçavam conduzir à crise o incipiente sistema fabril. Nota 209. Gaskell, Londres, 1833, página 11 e 12. Poder-se-ia escrever uma história inteira dos inventos que, a partir de 1830, surgiram meramente como armas do capital contra os motins operários. Recordemos, sobretudo, a Self-Acting Bullies, pois ela inaugura uma nova era do sistema automático. Nota 210. Em decorrência de greves em sua própria fábrica de máquinas, o Sr. Fairbairn descobriu algumas aplicações muito significativas de máquinas na construção de máquina. Em seu depoimento perante a Trades Union Commission, Nasmyth, o inventor do martelo a vapor, informa o seguinte sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos na maquinaria em consequência da grande e longa greve dos operários de máquinas de 1851. Citação. O traço característico de nossos modernos aperfeiçoamentos mecânicos é a introdução de máquinas-ferramentas automáticas. O que agora um operário mecânico tem de fazer e pode ser feito por qualquer menino, não é ele próprio trabalhar, mas vigiar o belo trabalho da máquina. Toda a classe de trabalhadores que depende exclusivamente de sua própria habilidade está atualmente marginalizada. Antes, eu empregava 4 meninos para cada mecânico. Graças a essas novas combinações mecânicas, pude reduzir o número de operários adultos de 1.500 para 750. A consequência foi um considerável aumento de meu lucro. Nota do tradutor. Tenth Reports of Commissioner, Londres, 1868, páginas 63 a 64, nota 1000. Fim da citação. A respeito de uma máquina para estampar chita, diz Uri. Citação. Por fim, os capitalistas buscaram se libertar dessa escravidão insuportável, ou seja, das condições contratuais dos trabalhadores incômodas para os capitalistas, invocando o auxílio dos recursos da ciência, e logo estavam restabelecidos em seus legítimos direitos, os da cabeça sobre as demais partes do corpo. Fim da citação. Referindo-se a uma invenção para reparar urdiduras e que fora imediatamente motivada por uma greve, diz ele, a horda dos descontentes que se imaginava invencível, entrincheirada atrás das velhas linhas da divisão do trabalho, viu-se então assaltada pelos flancos e suas defesas foram aniquiladas pela moderna tática mecânica. Tiveram de render-se incondicionalmente acerca da invenção da Self-Acting Bully, diz ele. Ela estava destinada a restaurar a ordem entre as classes industriais. Tal invenção confirma a doutrina já desenvolvida por nós de que o capital, quando põe a ciência a seu serviço, constrange sempre a docilidade, o braço rebelde do trabalho. Nota 211. Ur, Filosofia da Manufatura, citação página 367 a 370. Embora tenha sido publicado em 1835, portanto na época de um sistema fabril ainda relativamente pouco desenvolvido, o escrito de Ur permanece como a expressão clássica do espírito fabril, não só por seu franco cinismo, mas também pela ingenuidade com que deixa escapar as contradições irrefletidas que habitam o cérebro do capital. Depois de, por exemplo, desenvolver a doutrina de que o capital, com o auxílio da ciência por ele posta a soldo, constrange sempre a docilidade, o braço rebelde do trabalho, mostra-se indignado porque há quem acuse a ciência físico-mecânica de servir ao despotismo. Nota do tradutor. No original inglês, de se submeter aos ricos capitalistas. Nota mega. Dos ricos capitalistas e de se oferecer como meio de opressão das classes pobres, segunda nota do tradutor. No original inglês, meio de atormentar os pobres, nota mega. Depois de pregar aos quatro ventos o quão vantajoso é para o operário o rápido desenvolvimento da maquinaria, ele os adverte de que, com sua resistência, suas greves, etc., só fazem acelerar o desenvolvimento dela. Revoltas violentas dessa natureza, diz ele, evidenciam a miopia humana em seu caráter mais desprezível, o caráter de um homem que se converte em seu próprio carrasco. Poucas páginas antes, ele diz o contrário. Citação. Não fossem os violentos conflitos e interrupções causados pelas ideias errôneas dos trabalhadores,
e o sistema fabril ter-se-ia desenvolvido com muito mais rapidez e de modo muito mais útil para todas as partes interessadas. Mais adiante ele volta a exclamar, citação: felizmente para a população dos distritos fabris da Grã-Bretanha, os aperfeiçoamentos realizados na maquinaria só ocorrem aos poucos, injustamente. Diz ele, acusam-se as máquinas de reduzirem o salário dos adultos, desempregando parte deles, com o que seu número acaba por exceder a necessidade de trabalho. Mas elas aumentam a demanda de trabalho infantil e com ela a taxa salarial dos adultos. O mesmo Consolador defende, por outro lado, o nível baixo dos salários das crianças, pois, graças a isso, os pais se abstêm de enviar seus filhos prematuramente às fábricas. Seu livro inteiro é uma apologia da jornada ilimitada de trabalho e quando a legislação proíbe esgotar crianças de menos de 13 anos por mais de 12 horas diárias, a alma liberal de Ur a compara com os tempos mais sombrios da Idade Média. Mas isso não o impede de exortar os trabalhadores fabris a elevarem uma oração de graças à providência que, por meio da maquinaria, proporcionou-lhes o ócio necessário para meditar sobre seus interesses imortais. 212. A Filosofia da Manufatura, citação página 7, 280 a 281, 321 a 322, 368 a 370 e 475.